Bem-vindos à Febre Mundial. Hoje falamos do Iraque, uma seleção que carrega consigo uma das histórias de regresso mais emocionantes deste Mundial de 2026. Depois de 40 anos de ausência, os iraquianos voltam a uma fase final, naquela que é apenas a sua segunda presença de sempre, depois da estreia distante de 1986. Pelo meio, o Iraque conquistou um título continental que ficou para sempre na memória do país, num contexto de enorme dificuldade. Em 2026, a seleção encontra um grupo duríssimo, com gigantes europeus pela frente. Vamos conhecer a história desta seleção, o seu título mais especial e o caminho longo até este regresso. O Iraque compete na AFC, a Confederação Asiática, e em 2026 está colocado no grupo I, ao lado da França, do Senegal e da Noruega. Conhecidos como os Leões da Mesopotâmia, em referência à antiga civilização que floresceu no território do atual Iraque, os jogadores envergam normalmente as cores branca e vermelha. É uma seleção que chega a este Mundial sem favoritismo nenhum, claramente como a equipa mais modesta do seu grupo no papel. Mas o simples facto de estar presente já é, por si só, uma enorme vitória para o futebol iraquiano, depois de décadas de dificuldades dentro e fora do campo que afastaram o país dos grandes palcos do futebol mundial. A primeira e, até agora, única presença do Iraque num campeonato do mundo aconteceu em 1986, no México. Foi uma estreia difícil. O Iraque foi eliminado logo na fase de grupos, sem vencer nenhum dos 3 jogos disputados e marcando apenas um golo em todo o torneio. Ainda assim, a simples presença naquela fase final já representava um marco histórico para o futebol do país. O que ninguém podia imaginar, na altura, é que seriam precisos 40 anos para o Iraque voltar a pisar um palco desta dimensão, um hiato gigantesco que reflete as enormes dificuldades vividas pelo país nas décadas seguintes. Entre 1986 e 2026, o Iraque viveu décadas extremamente difíceis, marcadas por conflitos e instabilidade que afetaram praticamente todos os aspectos da vida no país, incluindo o desporto. Jogar em casa tornou-se quase impossível durante longos períodos, equipas tiveram de mandar os seus jogos em países vizinhos, e manter uma estrutura competitiva ao nível das seleções rivais da Ásia foi um desafio constante. Apesar de tudo isso, o futebol manteve-se como uma das grandes paixões do povo iraquiano, uma fonte de orgulho e de união nos momentos mais complicados. E foi precisamente num desses momentos mais difíceis que o Iraque viveu o capítulo mais glorioso da sua história futebolística. Em 2007, o Iraque conquistou a Copa da Ásia, o título continental mais importante do futebol asiático. O mais impressionante não foi apenas vencer o torneio, mas o contexto em que isso aconteceu. O país vivia um dos períodos mais violentos do seu conflito interno, com explosões e ataques a fazerem parte do dia-a-dia. Mesmo assim, a seleção conseguiu unir uma nação inteira à volta de um sonho comum e quando o título foi conquistado, as celebrações nas ruas de Bagdade foram massivas, um momento de pura alegria coletiva num período de enorme sofrimento. Foi, sem dúvida, o momento mais especial da história do futebol iraquiano. O caminho do Iraque até 2026 foi longo e exigente. Depois de não garantir o apuramento direto, a seleção teve de passar pela repescagem asiática, onde eliminou os Emirados Árabes Unidos com um resultado agregado de 3-2 ao longo de 2 mãos. Isso valeu-lhe um lugar na repescagem intercontinental, disputada em Monterrey, no México, frente à Bolívia. Numa final emocionante, o Iraque venceu por 2-1, com golos de Ali Al-Hamadi e Ayman Hussein, sendo este último autor do tento decisivo, já na segunda parte. Foi assim, suando a camisola até ao último minuto, que o Iraque conquistou a 48ª e última vaga para o Mundial de 2026. Vamos aos números. Na sua única presença anterior, em 1986, o Iraque disputou 3 jogos, sem vencer nenhum, com um empate e 2 derrotas, marcando apenas um golo. São números que mostram bem a dimensão do desafio que tem pela frente em 2026. Na qualificação para este Mundial, o avançado Ayman Hussein foi uma das figuras mais importantes, marcando golos decisivos ao longo do percurso, incluindo o tento que carimbou a passagem para a fase final. É em jogadores como ele que o Iraque deposita esperanças de, finalmente, conseguir a sua primeira vitória de sempre num campeonato do mundo. À frente do banco iraquiano está Graham Arnold, treinador australiano com larga experiência internacional, contratado precisamente para ajudar a concretizar este sonho do regresso ao Mundial.
A seleção combina jogadores que competem na liga local com outros que jogam fora do país, muitos deles oriundos da grande diáspora iraquiana espalhada pela Europa e pelo Médio Oriente. Esta mistura de experiências e estilos tem sido fundamental para dar à equipa mais qualidade técnica e mais rotina competitiva ao mais alto nível. Para 2026, a aposta passa por uma equipa organizada defensivamente, capaz de surpreender através de transições rápidas e de bolas paradas bem trabalhadas. Quando o Iraque garantiu a qualificação para 2026, o país inteiro parou para celebrar. Foram cenas de festa nas ruas de várias cidades, com adeptos a saírem à rua para comemorar o momento que muitos já tinham deixado de acreditar que veriam. Para uma geração inteira de iraquianos, esta será a primeira vez que vê a sua seleção no Mundial, depois de décadas a ouvir os mais velhos falar daquela longínqua presença em 1986. O futebol continua a ser, no Iraque, muito mais do que um desporto. É um símbolo de esperança, de identidade nacional e de orgulho coletivo num país que já passou por tanto. Em 2026, o Iraque vai medir forças com a França, com o Senegal e com a Noruega de Erling Haaland, naquele que é apontado por muitos como o grupo da morte deste Mundial. No papel, o Iraque entra como o adversário mais acessível para as outras três seleções, sem grande favoritismo em nenhum dos três jogos. Mas a história do futebol mostra, vezes sem conta, que estas competições reservam sempre surpresas, e equipas dadas como fracas conseguem, por vezes, pontos preciosos contra adversários muito mais fortes no papel. Para o Iraque, o objetivo realista passa por competir, mostrar evolução e, quem sabe, conseguir aquela primeira vitória histórica que falta há 40 anos. Para o Iraque, o sucesso em 2026 não se mede da mesma forma que para as outras seleções deste grupo. Depois de 3 jogos sem vencer em 1986, o grande objetivo é simples e claro: conquistar a primeira vitória de sempre num campeonato do mundo. Mesmo um empate ou uma derrota honrosa por margem reduzida frente a um destes gigantes seria recebido como um resultado positivo por todo um país. Há também o desejo de mostrar ao mundo que o futebol iraquiano está vivo, em crescimento e capaz de voltar a marcar presença regular nas grandes competições nos próximos anos, depois deste regresso tão sofrido e tão aguardado. Então, o que esperar do Iraque em 2026? Independentemente dos resultados dentro de campo, esta participação já representa, por si só, um enorme triunfo, o fim de 40 anos de espera e a prova de que o futebol iraquiano consegue voltar a competir ao mais alto nível, mesmo depois de tudo o que o país atravessou. Se conseguirem, ainda por cima, somar pontos ou até essa primeira vitória histórica, será uma festa ainda maior. Achas que o Iraque consegue surpreender neste grupo da morte e conquistar a sua primeira vitória no Mundial? Deixa o teu prognóstico nos comentários. E subscreva a Febre Mundial. Temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!